Podcast. Podcast Santo Anjo, levando conhecimento até você. Sejam todos muito bem-vindos ao Podcast Santo Anjo. E hoje, ao lançamento do nosso novo programa, Experiências Literárias, com Larissa Tavares e Laísa Villa-Lobos. Larissa Tavares é mestre e doutora em literatura e concluiu o doutorado com ênfase em Guimarães Rosa e Rua Rufo. Ela também atua como assessora pedagógica aqui no Colégio Santo Anjo. Olá, é um prazer imenso estar aqui hoje para a gente discutir um pouquinho de literatura e um prazer maior ainda por a gente estar falando sobre Rosa, né? Esse grande cara da literatura brasileira. Muito obrigada, Aline. Estamos também com Laísa Villa-Lobos, que é professora de literatura aqui no Santo Anjo e sua formação é em letras com especialização em história da arte. Bem-vinda, Laísa. Obrigada, Lari. É um prazer, uma alegria poder estar participando de um podcast sobre literatura, ainda mais sobre Rosa e com a Larissa, né? Em cada novo episódio, as professoras Santo Anjo irão conversar sobre uma obra literária que está na listagem de livros indicadas para o vestibular da UFPR e também sobre obras clássicas que frequentemente aparecem em questões do Enem e em provas para ingressar em outras faculdades renomadas. E a experiência literária de hoje é... Sagarana, uma coisa é o Alto Bom Buriti, outra coisa é Buritirana. Sagarana, de Guimarães Rosa. Manda ver, professoras. E como não falar sobre essa pessoa, sobre esse homem maravilhoso, né? Eu acho que de todos os escritores brasileiros, ele é um dos que mais me chamou a atenção, mais nova, pela sua imensa habilidade com a linguagem, que sempre foi uma coisa que eu admirei muito e sempre me deixou muito abismada, né, pela criação toda literária dele. Eu acho que a gente pode começar pensando um pouquinho, falando um pouquinho sobre ele enquanto pessoa, né, tudo que ele fez, tudo que ele produziu, além da própria literatura. E é muito legal, Laísa, quando a gente para pensar no que foi o Rosa, nesse escritor e toda essa habilidade com linguagem, quando a gente pega para ler um livro do Rosa, seja ele qual for, qual história for, a gente tem ali o Rosa como um embaixador de fato da linguagem, que a gente tem uma pessoa extremamente erudita. Rosa era diplomata, se formou médico, foi cônsul do Brasil na Alemanha em plena Segunda Guerra Mundial, mas quando você vai para o livro dele, o que tem ali é um caminho, uma ponte entre a cultura letrada e a cultura não letrada. Porque o Rosa volta para o sertão, e ele volta para o sertão para colher fruto, assim, para colher essa linguagem, para colher o viver sertanejo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um autor extremamente erudito, Rosa é difícil de ler, você tem uma erudição numa linguagem muito simples, numa linguagem campesina, numa linguagem sertaneja. E é isso que eu acho que faz o Rosa ser tão incrível e continuar tendo um campo a ser estudado que não tem fim. Não tem fim falar sobre Rosa, estudar Rosa. E eu acho que abrir experiências literárias com Guimarães Rosa é abrir assim começar com o pé direito, é abrir com a chave mais brilhante que a gente pode abrir, porque fechar a gente não vai, né? Guimarães Rosa a gente nunca fecha. E Sagarana, que é o livro de abertura do Rosa, é mais incrível ainda, porque a densidade de texto, de linguagem, de fazer poético em prosa é absurdamente incrível. E eu concordo, eu acho que primeiro a gente tem que começar falando sobre quem foi o Rosa, contextualizar para o nosso leitor, para o leitor de Rosa e para o nosso ouvinte, quem foi esse cara. Porque se a gente não fizer isso, a gente perde um bom tanto do que foi a literatura dele, né? Além disso, o Rosa, até pela questão da linguagem, né, ela ter todo esse trabalho, né, que a linguagem para ele era uma coisa que até se sobressair a própria narrativa, né, dependendo do contexto. E para as pessoas não se assustarem, né, porque eu mesma, quando li a primeira vez e foi para o vestibular, e foi justamente Burrinho Pedrez, eu me assustei, não entendi nada,
me desesperei, porque é uma linguagem que ela, na verdade, ela é muito mais uma experiência do que uma leitura de uma narrativa, né? Ler o Guimarães Rosa é você vivenciar uma experiência, né? Não é só uma leitura, não é só uma narrativa, não é você acompanhar apenas um enredo com personagens, espaço, enfim, não. É uma experiência completa, é uma vivência. E ele faz isso lindamente através da linguagem, de todo esse trabalho com a linguagem, né? Um homem que falava aí 8 idiomas, disse que conseguia ler até 15, então é alguém que de fato conhecia, né, a linguagem na sua completude. E aí acho que também é importante a gente dizer que não é o tipo de leitura, por ser uma experiência, por ser uma vivência, não é uma leitura que você já pode começar pensando em terminar. Porque não é só uma questão também de ser difícil, né? Mas é uma linguagem diferente. A questão da pontuação, os neologismos. Então, ler o Rosa está para além de sentar, abrir um livro e achar que aquilo que você vai sair do jeito que você entrou. Isso é impossível. E eu vou citar o próprio Rosa para complementar o que você está dizendo, prof, quando ele fala assim: o ideal não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Ele cita isso em Grande Sertão Veredas, e ler o Rosa é exatamente isso. Não é chegar no final da história, não é... Imagina, é exatamente aproveitar a travessia, é fluir, é experienciar mesmo tudo que o Rosa traz pra gente. E todo o desconforto que ele traz pra gente, porque é difícil, é pesado, você dá trabalho até que vira uma chave. E daí você entra no Sertão do Rosa. E daí você entende que esbarrar não é parar, que esbarrar é parar, que esbarrar não é trombar um no outro. E isso foi uma coisa muito curiosa quando eu estava lendo Grande Sertão Veredas. E daí tem um momento em que a gente tem os dois grupos de jagunços e a guerra está ali a um cisco de começar. E daí o narrador fala, e eles esbarraram. E eu, na minha cabeça, pensei, pronto, foi um atropelo, todo mundo se trombando. Mas a tensão continuava na narrativa. Aí eu parei, daí fui entender que não, esbarrar é parar naquela linguagem. E daí vira a chave, daí você começa a entender tudo. Então, de fato, o Rosa a experiência literária do Rosa é toda a travessia dele. Apesar dele ser um dos poucos autores que eu conheço que tem, ao mesmo tempo, uma preocupação estética tão grande e uma preocupação de enredo tão grande. Porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, o Machado, Memórias Póstumas de Brás Cubas, a preocupação é estética. O enredo em si é segundo, terceiro plano. Primeiro vem a questão estética, vem todas as discussões, todas as reflexões, todo o manejo literário. Mas o enredo não é o que mais importa no Machado. No Rosa eu já não consigo falar isso, porque o enredo importa para o Rosa. Importa e muito. Grande Sertão Veredas é o pior spoiler que alguém pode dar na sua vida. Se alguém for falar de Grande Sertão Veredas e der spoiler, e a gente, enquanto professor de literatura, sofre muito com isso, né? Porque a gente é um eterno dar spoilers terríveis. É um crime o spoiler de Grande Sertão Veredas, porque é um livro que você tem que descobrir lendo. E Sagarana, que é a obra de abertura do autor, é muito acolhedora nisso, porque ela introduz a gente nessa linguagem. Não dá para chegar em Grande Sertão Veredas sem ter passado por Sagarana, por exemplo. A gente precisa dessa abertura da linguagem do Rosa, né? Perfeito. Além disso, a gente pensar também, lembrar da aproximação que ele faz de todo um discurso mítico, né? Porque ele tinha isso dentro dele. Então, isso também a gente consegue encontrar dentro da obra dele, né? Naquela criação. Em Sagarana, acho que principalmente, né? Quando a gente pensa que tudo ali, todas as personagens, era como se elas passassem por uma forma de uma restauração de ordem meio que cósmica, né, de um caráter elevado, assim, porque era algo que ele acreditava também, né? Então as personagens elas vivenciam uma trajetória
quase que um crescimento espiritual, assim, e com bastante inspiração que a gente consegue encontrar também platônica, ou seja, são personagens que vão enfrentar desafios, sentem-se imersos ali à escuridão, ao medo, violência, enfim, né? Mas depois emergem para a luz, para um conhecimento, para uma verdade que é capaz de iluminá-los e renová-los. Que é uma coisa que o Rosa acreditava, né? Ele tinha muito isso, essa coisa do místico, né? Do espiritual. Sim, a gente está falando de um cara que foi convidado para fazer parte da Academia Brasileira de Letras e recusou porque achou que alguma coisa ruim poderia acontecer se ele aceitasse. E daí ele foi convidado novamente, e ele recusou novamente porque achou que alguma coisa ruim poderia acontecer. E daí quando ele foi convidado pela terceira vez, ele aceitou, porque afinal de contas, 3 é um número importante. E ele aceita, e no discurso de posse dele ele fala isso, ele fala que ele tinha receio de assumir, mas que o número 3 era muito importante. E ele fala a frase célebre, né? A gente morre para provar que viveu, e 3 dias depois o cara morre. Peraí, como assim, né? O que está acontecendo? É desse autor que a gente está falando, é desse autor que, para quem o cosmos importa, releva, é importante, destaca, né? E isso acontece. E você falando, Isa, para mim era São Marcos. A gente estava falando de São Marcos. Que São Marcos é um conto de Sagarana. A gente não está indo numa ordem cronológica, caro ouvinte. E já preparo vocês para que se preparem mesmo, porque Sagarana vai render muitos episódios de experiências literárias. E São Marcos é isso. São Marcos é um personagem que zomba da cultura não letrada, é um personagem que zomba de um homem negro que faz voodoo, que etc. E de repente ele se vê no meio da floresta cego, completamente cego. E é muito engraçado quando você vai ler São Marcos, porque enquanto esse personagem não abre mão da racionalidade, enquanto ele não abre mão dessa cultura letrada, digamos assim, porque ele tenta, a princípio, quando ele se vê cego no meio da floresta, ele tenta agir como ele agiria enxergando. Então ele tenta racionalizar sobre todas as coisas, ele tenta encontrar uma árvore, ele tenta pegar nas coisas, ele tenta lembrar onde ele estava, ele tenta pensando racionalmente sobre tudo. E a partir do momento que ele respira e ele deixa essa questão cosmológica mesmo, né, passar por ele, e ele se vê instintivamente agindo, aí é quando ele consegue sair da floresta, ele acaba indo parar direto na casa do preto que havia feito o voodoo para ele. Então é muito interessante como isso interfere diretamente na obra do Rosa. E São Marcos, para mim, Isa, daí agora a gente vai começar esse bate-bola mais direto. Não sei se para você da mesma forma, mas para mim São Marcos é um grande debate sobre preconceito racial. Porque a zombaria que José faz é, para mim, muito pontual ali. Porque você tem o José, que é o narrador personagem, que é extremamente supersticioso, mas mesmo assim ele zomba do João Mangolô, e o João Mangolô faz o voodoo para ele. E é muito curioso porque ele zomba do João Mangolô por ele ser negro. Então ele zomba disso, traz isso, e ele tira sarro, e ele faz a oração de São Marcos por zombaria, e é quando o pessoal fala, não faz isso, não banaliza uma prece que é tão poderosa, você vai se arrepender. E ele volta e vai direto para a casa do João Mangolô, ainda cego, para reverter aquela situação. Mas, para mim, o grande ponto é o José se considera superior ao João Mangolô. Esse é o ponto. Ele zomba porque ele acha que ele é superior por ser letrado, por ser branco, por ser cristão, católico, enfim. E essa zombaria acaba influenciando diretamente, porque ele passa a não enxergar, né? E daí ele precisa parar de racionalizar, parar de tentar ver com esses olhos para poder, de alguma forma, resolver a situação. Para mim, o grande conflito da obra do Rosa é entre a cultura letrada e não letrada.
E em São Marcos ele consegue trazer a cultura letrada e não letrada e a cultura branca e negra no mesmo ponto de discussão. E isso através da religiosidade, né? Que é o elemento central ali do conto, São Marcos. E acho até legal a gente pensar que existe dentro dessa obra meio que uma profusão assim, de crendices e simpatias que são mencionadas no texto. O próprio José demonstra uma relação com o sagrado que se aproxima muito ao sincretismo religioso brasileiro. E até é curioso, né, a gente pensar que é muito comum no nosso país a declaração de pertencimento a determinada religião sem que desapareça o franco interesse ou o grande interesse que a gente tem por uma visão de mundo e do sobrenatural, defendida por outras crenças, né? Então até o próprio narrador, que se declara incrédulo em relação a feitiçarias, né, durante a narrativa, o enredo, em contrapartida ele se protege a todo custo de quebrantos e rezas bravas, né? E no final ele mesmo é que tem que precisa reconhecer a força mágica, né, do feiticeiro João Mangolô, que também se demonstra ali firme dentro da sua fé e também dos efeitos da oração de São Marcos, que é o que dá nome ao conto. E é exatamente isso é muito interessante quando a gente pega estudos sociológicos do Brasil, como, por exemplo, quando a gente tem o Raízes do Brasil, em que o Sérgio Buarque de Holanda ele fala sobre esse sincretismo religioso, e isso é tão nosso, isso é tão brasileiro, e o Rosa traz isso com tanta verdade para os textos dele. Nesse livro do Sérgio, ele coloca uma definição que eu acho muito legal sobre o sincretismo religioso no Brasil, e ele fala que aqui no Brasil, Santa Teresa, que é uma santa, imagina, né? Santa Teresa em Portugal, ela é Santa Teresa, aqui no Brasil vira Santa Terezinha. E a gente coloca a Santa Terezinha embaixo do braço e beija o escudo do Flamengo no mesmo momento e torcendo para que o time faça um gol. Então a gente tem essa intimidade religiosa, esse vínculo com a religião e esse sincretismo que vai vir com a fusão dos escravizados vindo da África. Quando o negro vem da África e ele é escravizado aqui, ou ele funde a crença dele com a crença do opressor, do dominante, ou ele está perdido, ou ele não tem onde se apegar, porque a religião dele é banida, é caçada, é proibida. E isso traz como um reflexo direto no Brasil, né? A gente tem esse sincretismo religioso muito nosso, e o Rosa traz isso muito forte nos textos dele. São Marcos é exatamente um exemplo disso, perfeito, porque toda a trama é costurada ao redor disso, né? Desse crer não crendo, porque o José vai à missa, mesmo assim diz não acreditar em outras perspectivas religiosas, zomba da oração de São Marcos, né? Porque profere ela sem uma necessidade maior, mas depois tem que reconhecer que sim, existem outras forças às quais ele não dá conta. Uma coisa que eu acho também interessante dentro do Guimarães Rosa é a habilidade que ele teve, né, de fazer toda essa análise do brasileiro, transformar isso em ficção narrativa. Então, com certeza, a gente consegue fazer essa análise pensando no próprio racismo, né, no próprio preconceito que é existente no nosso país. E é curioso porque é dentro de um país que é formado, né, por multiculturas. E aí, quando a gente pensa nesse sincretismo religioso, é justamente isso que você coloca, né? A gente está ali falando de um santo que, né, pertencente à Igreja Católica, mas tem ali aquela mandinga que vem lá da Mãe de Santo, lá do terreiro, né? Isso existe. E isso existe na nossa linguagem. Eu acho muito louco quando a gente fala em sala de aula, lá ele com certeza tem a mesma experiência, de você falar, então, quais são, né, as nações e as culturas que formaram a nossa língua. E é incrível como em geral, os alunos lembram muito, obviamente, de Portugal, aí vão falar de Espanha, de Holanda, de Alemanha e esquecem as matrizes africanas e até o próprio índio, né? Não incorporam isso, como isso ainda não foi incorporado enquanto nossa raiz mesmo, né? E isso é uma coisa que fica evidente para o Rosa, que trabalha essa linguagem erudita, então tem isso, mas tem também essa relação com a linguagem brasileira, aquela de raiz, de formação mesmo.
Uhum. Tanto é que o português brasileiro, ele se consolida na boca do escravizado. Porque o português de Portugal é completamente diferente, falando de pronúncia e de organização sistêmica de língua oral, do que o português brasileiro. E quando escravizaram os homens e mulheres negros, trouxeram para cá, havia uma preocupação para que não se pegassem pessoas do mesmo grupo, porque elas falariam a mesma língua. Então havia uma preocupação de que nas senzalas, você tivesse negros de outras regiões para que não falassem a mesma língua e daí eles não conseguissem se comunicar. Então, a língua que o negro tem que falar na senzala para se comunicar é a língua do colonizador. Então, a língua brasileira, o português brasileiro, ele vai se consolidar ali. É ali que a gente vai construindo. Tanto que a nossa forma de falar, diminuindo o som, o N, deixando o N mais prolongado no final das palavras, de comendo o final das palavras, de colocar o plural no artigo e não colocar o plural no substantivo, na forma oral de falar. Por exemplo, se eu falava assim, pega os livros para mim. Todo mundo sabe que eu estou querendo mais de um, né? Os livros acaba sendo até redundante se você pensar numa maneira mais econômica de falar. E isso é uma tradição que vem do Banto, de marcar o plural só no artigo. O português de Portugal... Que faz todo sentido, né? Porque é o artigo que vai dizer que é singular e que é plural, né? Sim. Se a gente até faz uma análise um pouco mais crua disso, faz todo sentido só ele ir pro plural e o substantivo não precisar. A gente já entendeu quando você fala... Até o verbo a gente não passa, né? Quando você fala, os meninos vai. Você já sabe que... Você sabe que é mais de um. Exato. E essa foi uma consolidação da língua com a vinda dos escravizados, né? Com os africanos, os negros africanos aqui no Brasil. Se você pegar Portugal briga usando mesóclise e ênclise, né? Dar-te-ei um soco, né? Até numa situação informal, você tem uma construção formal de língua. E isso é muito sério, o que você colocou agora do quanto a gente ainda, enquanto brasileiro, não reconhece a origem da nossa língua. Isso é muito sério e isso reflete em todas as camadas da nossa sociedade. Então a gente é muito curioso quando a gente para pensar que a gente se identifica de linguagem, de fisionomia com a Europa e vira as costas para a África e vira as costas para a América Latina. É muito comum a gente não se sentir irmão da América Latina e a gente querer se espelhar num ideal europeu que é completamente diferente do nosso. Mas isso é uma tradição que vem de quanto tempo? E o Rosa, andando por tudo isso, andando pelo mundo europeu, andando pela América Latina, andando pelo Brasil, ele faz a gente se virar um pouco mais para o Brasil, se virar um pouco mais para a América Latina, se virar um pouco mais para o sertão. E vamos pensar que o Rosa escreve, a gente está falando de terceira geração moderna, ali no século XX foi quando houve o boom latino-americano. Por que houve esse boom latino-americano? Por que o mundo passou a consumir literatura e arte latino-americana? Porque a Europa, que era o nosso foco, que era o nosso modelo, ela entrou em colapso de civilização porque ela estava passando por 2 guerras. Então, que modelo é esse que passa por 2 guerras em tão pouco tempo? E ela entra nessa crise civilizatória e daí o mundo todo passa a olhar para a América Latina, que era um lugar, digamos assim, que inicialmente trazia o exótico, né? Trazia o diferente. E é por isso que Rulfo e Rosa, e é muito legal que o Rulfo ele fala só existe Pedro Páramo, que é a grande obra do Rulfo, que é esse autor que eu estudei também no doutorado, porque existe um Grande Sertão Veredas. E a gente precisava se unir e o mundo passou a enxergar que existe mais do que a Europa. E o mundo com o Rosa passou a enxergar que existe o sertão. E o sertão, e é muito legal quando o Rosa constantemente fala no Grande Sertão Veredas, o sertão é o mundo. Porque os conflitos que nós temos na obra do Rosa são conflitos transcendentais, são conflitos universais. A gente está falando de fome, a gente está falando de vingança, a gente está falando de guerra, a gente está falando de amor, a gente está falando de religião. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Então, a gente conseguiu ver que não é menor,
que a nossa literatura, que os nossos anseios, que o nosso lugar é tão lugar quanto a Europa. O sertão pro Guimarães Rosa, ele se diferencia do sertão do Graciliano Ramos, né? Porque dentro do Guimarães a gente consegue encontrar o regionalismo, né? Mas um regionalismo universal. Então, é um olhar para a região. Então, existe esse olhar para a região, para esses hábitos, para esses costumes, para aquela cultura, mas é de uma forma universal. Então, e mostra através disso também um conflito que existe dentro de cada indivíduo. Ele fala do sertão, mas ele não se restringe ao sertão, né? Porque ele está trabalhando sempre temas universais. Então, você encontra ali coisas que poderiam se aplicar a qualquer região. Isso sem deixar de lado as características específicas do sertanejo, do jagunço, né? Uhum. E eu gosto muito de entender o Rosa e bater no peito e falar, o Rosa é regionalista. E pronto, isso não é demérito, porque durante um bom tempo a gente entendeu a literatura regionalista como algo menor, como algo inferior, como algo pior. Tanto é que o Antônio Cândido, que é um grande crítico da literatura que a gente tem... Maravilhoso, inclusive. Sim, mas é um homem do seu tempo e está fadado, como qualquer cientista, a ser contestado. E eu me incomodo muito quando o Cândido coloca que o Guimarães Rosa é um supra-regionalista. Como se a chancela de ser regionalista diminuísse a obra do Rosa. Não, ele é regionalista sim, porque ele fala de uma região que é nossa. O sertão, tal qual o Rosa escreve, geograficamente eu não encontro em outro lugar. É o sertão de Minas, é o sertão do Brasil. Porém, o sofrimento, o que se padece no sertão, eu posso ter nomes específicos para cada lugar, mas o sofrimento é o mesmo, o padecimento é o mesmo. Então, uma obra regionalista, ela não é menor. O Rosa não é menor porque ele é regionalista sim, ele fala do Brasil sim, e todos aqueles anseios, aqueles conflitos são do brasileiro, mas são também de qualquer outro lugar do mundo. Porque o Rosa está falando de conflitos entre o ser humano e as suas crenças, entre o ser humano e a natureza. Essa para mim é uma pauta que eu acho maravilhosa do Rosa. Sim, por mais que as paisagens e os tipos humanos sejam específicos da região, as experiências vivenciadas pelas personagens, elas vão se relacionar com qualquer pessoa, com qualquer lugar do mundo, né? Então, exatamente. A gente tem Deus, o sentido da vida, amor, loucura, que são temas frequentes da obra dele. Uhum. E a gente não tem loucura em Shakespeare? A gente não tem regionalismo irlandês em Joyce? Tem. E é menor por isso de forma alguma. Então é muito legal começar a ver o Rosa, começar não, né? É muito legal que a gente veja o Rosa com um autor brasileiro, sim, regionalista, sim, nosso, sim, que bate no peito e fala isso é Brasil, isso é sertão, e que expande o Brasil e o sertão para o mundo afora. E qual é a beleza quando a gente pega Burrinho Pedresco, que é o primeiro texto de Sagarana, e o que está posto lá é uma discussão entre a sabedoria, gente, a experiência, a sabedoria popular, a experiência, você respeitar um viver de vida. Mas, Laísa, acho que você há de convir comigo que não dá para falar de Sagarana em um dia só. Não dá para falar de Sagarana de uma vez só. E Sagarana vai ter essa coisa tudo de bom que a gente tem, que é cada conto trazer esse universo todo. E a gente poderia ficar aqui uns 5 podcasts gravando só sobre o Burrinho Pedresco, que eu falei agora, porque o que vem do Burrinho Pedresco é muito lindo, que eu estava falando sobre o Rosa vincular ser humano e a natureza, que o foco do texto todo é um animal, é um burrinho. Um burrinho, né, que tá muito mal das pernas, assim, tá muito velhinho, tá capenga, né? Ele é chamado de 7 de ouro e tal, já foi um burro muito imponente, já foi um burro muito importante, mas agora tá no fim da vida. E na história, o pessoal da fazenda precisa levar
uma boiada para uma outra cidade, para um outro lugar. E cada cavaleiro monta num cavalo e fica o burrinho para trás, né? Fica tipo, quem vai montar no burrinho? E é muito bacana quando você vê, a princípio, o desdém dos cavalos, porque a focalização vai para os cavalos, a focalização vai para o burrinho. E você vê os outros cavalos, todos desprezando o 7 de ouros, porque é um burro velho, porque é um burro muito antigo, que é um burro cansado. E no enredo da história, eles atravessam um rio para levar a boiada, e quando eles estão voltando, houve uma tromba d'água, subiu o rio muito rápido, e os cavalos têm medo de atravessar, os cavalos não querem atravessar, acham que não vai dar conta de atravessar. E o burrinho, que está sendo montado por um dos cavaleiros que está bêbado, então isso é maravilhoso também, porque em tese quem comanda a montaria é o homem que está sentado no cavalo. Mas quando no final do burrinho pedrez, o homem que está sentado no burrinho, ele está bêbado, ele está sem essa consciência, quem leva é o burrinho, e o burrinho entra na água. E quando o burrinho entra na água, todos os outros cavalos olham o burrinho entrando e falam, bom, se o burrinho entra, eu passo também. E os cavalos entram na água. Mas o burrinho é muito sábio, e o burrinho não tenta remar contra a correnteza. O burrinho vai indo naquele trotinho, nadandinho, só que ele vai indo na diagonal. E ele consegue sair do outro lado. Os cavalos são todos muito fortes, são todos muito jovens, e eles vão nadando contra a correnteza, e essa ânsia de querer cruzar a margem reta, como ele faria se o nível da água estivesse baixo, faz com que os cavalos percam a força muito rápido, e todos os cavalos se afogam, todos os cavaleiros que estão montados nos cavalos se afogam. E daí quem sai é o burrinho. Mas espera aí, não era esse burrinho que estava ali para morrer, que não ia aguentar a viagem? E daí você para e pensa, poxa, essa sabedoria popular, e esse saber de quem já viveu mais que a gente tem muito para aprender. Isso eu acho belíssimo que o Rosa consegue colocar nos seus textos. É um respeito, né? Uma forma de até demonstrar esse respeito pela cultura popular, por aquilo que o nosso povo tem a oferecer, né? Esse conto, eu acredito que ele demonstra superioridade, assim, mostrando que os cavalos, que eram jovens e fortes, sucumbiram enquanto velho e lento, né? Burrinho sobreviveu. É como se a gente tivesse ali a figuratização da sabedoria, né, trazida por uma experiência de vida, a vivência, né, que a Larissa falou, quase com aquele provérbio, né, que devagar se vai ao longe, né. Então a questão ali não é indicar agir de maneira precipitada, mas principalmente com moderação e refletindo. E ainda dentro desse conto, a gente consegue voltar para a questão da linguagem e perceber o compromisso do Guimarães com a musicalidade das palavras. Porque isso existe, né? Então, apesar de a gente ter um texto em prosa, a gente vai encontrar dentro dele ali o que a gente chama de prosa poética. Então, existe uma preocupação no fazer, né? Na escrita, e nessa construção. Você consegue encontrar, como a Larissa já havia dito, palavras arcaicas, mas você encontra também um vocabulário popular, você encontra termos eruditos, encontra ditados populares, encontra uma invenção linguística que é característica dele, assim. Então, ler o Guimarães é um desafio, porque ele te tira da sua zona de conforto, porque em dado momento você acaba de ler um provérbio, alguma coisa que te lembra mesmo uma cultura de raiz, né, do povo mesmo, e na sequência uma palavra erudita que você não faz a menor ideia do que significa. Sem contar os neologismos, né, que são as suas criações ali. O próprio Sagarana, a palavra Sagarana é um neologismo criado por ele. Exatamente. Onde a gente tem saga, que é um termo nórdico, que aí vai se relacionar a lendas, né, lendas antigas, e Urana, que vai ser tupi. Então, assim, há essa mistura, né, de linguagem. Então, é realmente você sair da sua zona de conforto e vivenciar tudo aquilo que ele está tentando trazer para você. Urana, ele vai significar de maneira, né, a forma de. Então, o Sagarana seria basicamente dizer histórias escritas, a maneira, a forma de lendas antigas.
E é muito legal que na região de Minas, onde vai se passar boa parte das histórias do Rosa, porque o Rosa é mineiro, mas a obra do Rosa, ele nasce em Cordisburgo, cresce em Cordisburgo, mas a obra dele em si, ela tem muita coisa de uma natureza real, de um espaço real. A Serra das Araras, que aparece em algumas obras do Rosa, existe de fato essa serra. A Gruta do Maquiné, existe essa gruta, existe esse espaço, e o Rosa mistura espaço real com espaço inventado. E nessa região em que se passa mais ou menos, a gente tem hoje lá o Parque Grande Sertão Veredas e etc. E nessa região, ali perto da Chapada Gaúcha, que é onde fica o Parque Grande Sertão Veredas, havia um assentamento sem terra que foi transformado em uma cidade. Ele conseguiu se emancipar e se transformou em uma cidade, e o nome dessa cidade é Sagarana. Eles deram o nome da cidade de Sagarana em homenagem ao Rosa, e toda aquela região do Brasil hoje vive em grande medida de turismo literário, de turismo científico, acadêmico, e vive em prol do Rosa, assim, com tudo que ele criou. E é muito lindo ver esse pêndulo voltando, porque o Rosa pega a cultura popular, leva para a literatura, e agora a literatura traz de volta para essa comunidade coisas que talvez ela nem pudesse imaginar, porque até então era um assentamento, uma terra que ninguém queria, porque era uma terra absurdamente seca nessa região, apesar de ser cerrado, e o cerrado ser uma biodiversidade incrível, mas era uma região muito abandonada. E por causa da obra do Rosa, eles conseguiram trazer um desenvolvimento muito grande para aquela região, porque é uma região que começou a levantar, como que eu posso dizer assim, interesse em uma comunidade muito significativa. Eu fiz um caminho que eles chamam Caminho do Sertão, que você sai de Sagarana e vai até o Parque Grande Sertão Veredas. São 192 quilômetros que nós fazemos a pé. Então a gente vai da primeira cidade, da primeira obra do Rosa, que é Sagarana, até Grande Sertão Veredas. Nossa, esse é o meu sonho de realização, é fazer esse passeio, Lari. Faça, porque ele é incrível, E, ao mesmo tempo, quando eu estava estudando Rosa no doutorado, eu fui para a Alemanha para estudar o Rosa lá, o Rosa e o Rufo, porque apesar de ser literatura latino-americana, o maior acervo de literatura latino-americana está em Berlim, que é o IAI, né, o Instituto Ibero-Americano, a maior acervo de material da América Latina. Estou falando de literatura, né? E quando a gente estava lá, eu estava levantando como que foi a tradução do Rosa, etc., e a gente falando sobre a linguagem. É muito curioso porque o tradutor do Guimarães Rosa para o alemão falou que ele está, algumas cartas, né, que ele pegou Rosa vivo ainda bem, e conseguiu fazer uma troca de cartas maravilhosa. E ele disse que ele leu Grande Sertão em português. Ele falou, meu Deus, que livro incrível, isso precisa chegar na Alemanha, eu vou traduzir esse livro. E pediu autorização do Rosa para traduzir o livro para o alemão. O Rosa falou, não, vai lá, eu te ajudo, vamos traduzir. E daí esse tradutor, que é o Kurt Meyer Clason, ele chega e ele fala que ele abriu o livro empolgadíssimo para traduzir Grande Sertão Veredas para o alemão. E a primeira frase estava escrita assim, nonada, tudo junto, no meio do redemoinho. Ele falou, pronto. E aí, na primeira linha, eu já travei. Como que faz? Então, a linguagem do Rosa tem isso de ser uma coisa tão nossa, tão do sertão, tanto que eu precisei ir lá para ouvir da boca daquelas pessoas que elas falam daquele jeito. Quanto ela tem esse apreço estético que leva a gente para outro mundo, para outro lugar, para tudo que o Rosa pode trazer. Eu até separei uma citação dele que eu acho maravilhosa quando a gente pensa em linguagem, e ele diz assim, não procura uma linguagem transparente, ao contrário, o leitor tem que ser chocado, despertado da sua inércia mental, da preguiça e dos hábitos, tem de tomar consciência viva do escrito a todo momento, tem quase de aprender coisas novas,
e maneiras de sentir e de pensar. Não o disciplinado, mas a força elementar, selvagem. Não a clareza, mas a poesia, a obscuridade do mistério, que é o mundo. E eu lembro quando eu vi essa citação a primeira vez, eu ainda estava na escola, e eu achei assim fascinante, porque eu tinha justamente acabado de ler o Burrinho Pedrez, não tinha entendido nada, para mim era só, passou despercebido, assim, quase como uma... por que ele está falando de um burro, né? Demorei para entender até a questão das metáforas, né? Dessa linguagem metafórica e poética. E depois que eu li essa citação, eu entendi o meu desconforto com a leitura, né? Pensando assim, não era para eu ler como se eu já fosse, como eu disse antes, né? Para terminar, para acabar logo essa leitura. Senão eu não vou entender mesmo, né? Nem a criação ali, nem a organização textual dele, e nem as criações das palavras, né? As suas invenções linguísticas. Então é um desafio, eu acho que é um desafio lindíssimo, até da pensar na construção dessas personagens, né? Existe sempre uma fusão entre o jeito que o coloquial sertanejo que ele fala, o erudito, com os neologismos também. E dentro disso, a gente ainda consegue encontrar dentro dessas personagens quase que uma introspecção psicológica, né? Existe ali com o objetivo de desvendar quem que é esse sertanejo, né? Que esse homem representa dentro desse ambiente, dessa geografia. Eu acho que é exatamente isso. E como você estava falando da musicalidade do Burrinho Pedrez, eu acho muito lindo quando eles estão indo para levar a boiada e começa a chover. E imagina, né, todos eles cavalgando e eles começam a gritar, vamos cantar para chover logo, para passar essa chuva. E eles cantam, né? Chove chuva, choverá, Santa Clara clarear, Santo Antônio manda o sol para enxugar o meu lençol. E enquanto eles estão cantando, chove chuva, choverá, cai aquele aguaceiro, aquele mundaréu de chuva e passa, né? E aí ele fala que a chuva pega por trás, como se fosse assim, uma coisa muito rápida, muito forte. E é lindo como ele consegue construir essa imagem da chuva nessa boiada por meio da linguagem. Eu acho que isso é uma experiência literária, de fato. O Rosa é experienciar, viver um outro universo. Eu acho que a gente acertou muito a mão de começar experiências literárias com Rosa, porque talvez seja uma das mais belas experiências literárias que as pessoas podem ter. Perfeito. Ainda dentro do Burrinho Pedrez, sempre me chamou muito a atenção como que as personagens, elas de certa maneira, elas contam, né, histórias de outros personagens também. Então é como se você tivesse, como que fala? Subnarradores, assim, né? Existe o narrador, mas elas estão contando também as histórias de outros personagens. E como isso é difícil de entender, né, dentro da obra. Eu me perdia sempre, assim, mas quem que tá falando? Quem que tá pensando? Quem que tá contando? Uhum. E isso é tão do Rosa, e se você tá ouvindo esse podcast porque você vai prestar vestibular, muita atenção no narrador do Rosa. Muita atenção em todos os narradores. Mas o do Rosa em especial, porque a focalização narrativa muda muito rápido. E a focalização narrativa em Burrinho Pedrez vai para o burrinho, vai para o cavalo, volta para o cavaleiro, vai para fulano, vai para Beltrano. E se você parar para pensar, Isa, quando você pega Grande Sertão Veredas, e a princípio todo mundo fala, o narrador é o Riobaldo. Ponto. O narrador em primeira pessoa e é o Riobaldo. Mas quando você abre a primeira página do livro, o livro começa com travessão. Se tem travessão, é fala de personagem. E aí? Cadê esse narrador? Eu brinco com os meus alunos, e eu vou falar aqui o que eu brinco sempre com os meus alunos. Eu falo assim para eles, você quer moleza? Vai fazer medicina, porque o fígado está sempre no mesmo lugar. Em literatura, não. É verdade. Eu acho que dentro ainda dos pré-vestibulandos aí, a gente pensar nesse narrador e pensar no fluxo de consciência, né? Que a gente estuda tanto fluxo de consciência na Clarice Lispector e esquece que ele vai aparecer também na obra do Rosa. A gente tem aí vários contos que vão explorar a técnica do discurso indireto livre. Então, assim, as vozes do narrador e das personagens, elas parecem quase que se fundir, né? Em uma razão, assim, sei lá, de uma ausência de demarcação linguística. Então, você realmente tem essa confusão de quem que tá falando, mas quem que tá pensando? Isso
tá na Clarice Lispector de uma maneira muito mais evidente, só que eu acho que é justamente porque quando a gente abre, que é o que você acabou de falar, você abre o livro ali pensando, não, então ele é narrado em primeira pessoa, e de repente é tudo diferente na construção sintática ali. E, além de qualquer coisa, a gente precisa ler Rosa para ser um ser melhor, um ser humano melhor, pensar a sua individualidade, pensar a sociedade que está ao seu redor. Do contrário disso, literatura não serve para outra coisa. Literatura é um momento de reflexão, é um momento de você entender tudo que está se passando ao seu redor. O Rulfo fala, literatura é uma mentira que diz a verdade. Então você não precisa viver tudo para tirar experiências daquilo. E a literatura do Rosa é isso. Perfeito, Lari. Além disso, literatura, eu acho que é importante, né, a gente sempre trazer que ela é uma ferida aberta dentro da gente, assim, né? Ela é algo que está sangrando ali, que é para mostrar mesmo tudo que tem ao nosso redor, todas as reflexões que a gente pode e deve fazer. Para pré-vestibulandos é sempre mais difícil ter até esse tempo, né, de reflexão toda, mas acho que é imprescindível que isso aconteça. Guimarães, ele não cabe num quadro, numa tabela com narrador, personagem, tempo, espaço, nessa análise mais fria, né? Isso não vai acontecer. E como você disse, né, a literatura ela traz isso, né? E eu falo sempre aos alunos assim, que você quer entender os fatos, você estuda história. Você quer entender como as pessoas sentiam e pensavam, corra para a literatura, porque é ela que vai mostrar isso para você. Eu gosto muito de uma citação dele que é recorrente, inclusive nas redes sociais, que ele fala, viver é um rasgar-se e remendar-se. E é bem isso, né? A gente está sempre em busca do viver, do experienciar, se rasgando, mostrando ali as nossas feridas e encarando isso. E é uma coisa que eu acho que a gente aprende muito bem vivenciando Guimarães Rosa. Esse foi o programa Experiências Literárias sobre Guimarães Rosa, com Larissa Tavares e Laísa Villa-Lobos. Nos encontramos no próximo episódio com mais Guimarães Rosa e novas experiências. Tenham todos uma ótima leitura. Você ouviu Podcast Santo Anjo, uma produção do Colégio Santo Anjo de Curitiba. Os programas estão disponíveis nos principais canais de streaming e também no site colégiosantoanjo.com.br. Participe! Você pode indicar novos temas e convidados pelo e-mail podcast@colégiosantoanjo.com.br. Até o próximo programa!